Em declarações sobre o papel do Senado no ano que se inicia, os senadores Carlos Portinho e Eduardo Girão enfatizaram a extrema necessidade de restabelecer a independência dos poderes e o Estado de Direito no Brasil. O senador Carlos Portinho afirmou que o grande desafio do Senado neste ano que se inicia é o desafio de reconstruir equilíbrio entre os poderes, o desafio de buscar retomar a harmonia entre os poderes. O senador explicou que, sob o comando de Rodrigo Pacheco, o Senado deixou um espaço e esse espaço vem sendo ocupado pelo Poder Judiciário. Portinho alertou: o Senado tem que defender suas prerrogativas como instituição e tem que defender a prerrogativa dos seus senadores, seu direito de fala. O senador Eduardo Girão, por seu turno, disse desejar que em 2023, finalmente nós tenhamos a volta da harmonia, da independência entre os poderes da República. O senador explicou a necessidade urgente de restabelecer o Estado de Direito, dizendo: a gente vê há algum tempo já um poder, que é o judiciário, esmagando o legislativo e o executivo. O senador pediu que o Senado possa ter altivez e independência para votar, se posicionar a favor do Brasil. Girão lembrou: o Senado tem esse poder de devolver a liberdade de expressão para os brasileiros, de fazer com que o Brasil seja livre, que tenha realmente uma condição mais feliz para se trabalhar na República. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar
sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas de Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Em 2023, o Senado tem um grande desafio. O desafio de reconstruir o equilíbrio entre os poderes, o desafio de buscar retomar a harmonia entre os poderes. O Senado deixou um espaço e esse espaço vem sendo ocupado pelo Poder Judiciário. Nas suas funções legislativas, o Senado tem que defender suas prerrogativas como instituição e tem que defender a prerrogativa dos seus senadores, o seu direito de fala e, além do mais, voltar com trabalho nas comissões, que é acaso o foro onde há o debate prévio que antecede às deliberações de plenário. O Senado tem esses grandes desafios e eu estou junto com o Senado para construir isso em 2023. Que em 2023, finalmente, nós tenhamos a volta da harmonia, da independência entre os poderes da República. A gente vê há algum tempo já um poder, que é o Judiciário, esmagando o Legislativo e o Executivo. Que o Senado possa ter altivez, independência para votar, se posicionar a favor do Brasil. Matérias que muitas vezes são evitadas, são proibidas, e o Senado tem esse poder de devolver a liberdade de expressão para os brasileiros, de fazer com que o Brasil seja livre, que tenha realmente uma condição mais feliz para se trabalhar na República. Tenho votado contrário aos aumentos
e tenho registrado a razão, pela razão da forma como os assuntos têm chegado aqui no Senado Federal. Não há problema nenhum, categorias que tenham justificativas requererem o seu aumento. Há indexação em diversas categorias, né? A indexação na economia pela inflação, desde do plano de saúde, escola particular, categorias sindicais, né? Desde que seja justificável. O que me espanta é a gente chegar no apagar das luzes, no descortinar, no fechamento daí da cortina do recesso e votar às pressas esses projetos que poderiam ser discutidos, porque as pessoas têm que entender as razões desses aumentos, porque senão entra tudo no mesmo bolo, numa farra, e não é isso. Tem categorias que fazem jus a esses reajustes. Agora, especificamente quanto o salário dos membros do STF. A gente está votando o aumento desse salário sem antes discutir, que está lá adormecido na CCJ, os supersalários, que a Câmara já aprovou o fim dos supersalários e adormece na CCJ. Inclusive havia um compromisso, espero que exista ainda, da gente avançá-lo com relação, inclusive, ao quinquênio, que não avançou. E a gente tinha um compromisso de aprovar o fim dos supersalários. Então vamos discutir aqui agora se realmente é devida essa atualização do salário dos ministros do STF, sem antes discutir o fim dos supersalários, porque a maioria e muitos recebem contra-cheques acima do teto, muito acima do teto. E não são poucos, repito, muito acima do teto. E a gente está aqui aprovando o aumento para os ministros do STF sem fazer o dever de casa, sem votar o fim dos supersalários. Uma coisa deveria estar ligada à outra, porque não há poder, senador Girão, que se sobrepõe a outro, nem na remuneração, porque aqui não há supersalário. Na Câmara, os deputados não recebem supersalários. Outras categorias, defensoria pública, não recebem supersalários. Mas os ministros do STF recebem. A Câmara fez sua parte, votou, chegou no Senado. Temos que fazer aqui a nossa parte. Uma coisa deveria estar ligada à outra. O meu não é contra a forma, repito, e digo por quê. Se eles estão querendo um aumento porque tem acumulado funções, me parece que está acumulando função legislativa, que é o ponto que chegamos hoje, aonde o Judiciário decide, por exemplo, sobre a PEC, que a gente vem aqui no Senado Federal, na CCJ, travando os nossos debates democráticos, que está lá a Câmara até agora discutindo, e vem o senador Gilmar Mendes e dá na canetada, passando por cima de 81 senadores, de 513 deputados, e nós estamos assistindo e ainda vamos dar um aumento. Por quê? Por acúmulo de função? Se é isso que está errado, cada um quadrado. Respeitem esse Senado Federal. Nós precisamos dar o respeito, porque do jeito que está insustentável. As prerrogativas parlamentares estão sendo violadas, o direito de fala do parlamentar, e agora a sua função maior, a sua razão de existir, que é legislar. Nós hoje, daqui a pouco, vamos aqui convalidar, senador Girão, a decisão do ministro, do senador Gilmar Mendes. Vamos convalidar aqui, dizer, toda a razão, 70 bi para o Bolsa Família. E todo o trabalho que a gente estava fazendo na CCJ, todo o trabalho que está sendo feito, a discussão na Câmara. Então me desculpem, mas sou contrário e digo a razão. Primeiro vamos votar o fim do supersalário, para depois poder equiparar, para que nenhum poder se sobreponha nem nas suas funções e nem na sua remuneração sobre outros.
Para discutir, Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, eu acho que a gente chegou, talvez, na última sessão do ano, num ponto muito importante, que tem incomodado bastante a sociedade brasileira e hoje, eu acredito, com todo respeito a quem pensa diferente, que é uma oportunidade do Senado, de uma forma sábia, com base na justiça, dar uma resposta à altura a quem realmente quer fazer a coisa certa. Como a gente diz lá no Nordeste, senador Portinho, além da queda, o coice. Eu estou há 4 anos aqui, tenho muita consciência das minhas limitações e imperfeições, mas tenho visto uma interferência direta num poder sobre o outro, o tempo inteiro, uma escalada de arbitrariedades, usurpando o poder que nos foi conferido pela sociedade brasileira. Por alguns ministros, e respeito, acho que o Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, não tenho dúvida com relação a isso, mas por uma omissão nossa, dessa casa importantíssima, que é a Casa Revisora da República, a gente tem visto um poder esmagar os demais poderes. E não tem o menor cabimento esse reajuste. A forma completamente errada, sem um preparo, com extra pauta, de um assunto que a gente podia ter debatido mais, como bem lembrou aqui o senador Portinho, a questão dos supersalários que está lá parado na CCJ, onde a Câmara dos Deputados já fez a parte dele. Por que que a gente não junta isso para fazer um equilíbrio? Olha, eu trouxe números aqui que eu até fico constrangido para colocar, mas é aquela velha história, além da queda, o coice. Esse salário atual, que já é um salário espetacular dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à grande média da população brasileira que está aí na miséria, desempregada, milhões de pessoas, possibilidade de reajuste a perder de vista. Tem gente que está há décadas sem receber reajuste. E a gente tem um salário de R$39 mil hoje, que se nós votarmos a favor desse projeto, vai para R$46 mil. E não fica só nisso, não. Esse aumento é um dos mais graves, porque o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal representa o teto do funcionalismo, que é o valor máximo que um servidor público pode receber. Por exemplo, se a gente fizer isso, o Senado aprovar esse aumento, impacta no vencimento de todos os magistrados federais, pois estes que têm seus subsídios atrelados aos que ganham os integrantes da Corte. O salário de um ministro do STJ, do TST, do TSM, é 95% do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ainda nessa mesma atuada, os desembargadores dos tribunais ganham 95% do que recebe o integrante do STJ. E os juízes federais, 95% da remuneração dos desembargadores. Então, nós não podemos esquecer, senhor presidente, caros colegas, que esse eventual aumento vai refletir em várias esferas de servidores públicos que hoje tem uma parcela do seu salário retido no chamado abate-teto, que é exatamente a parcela descontada da remuneração dos servidores que ganham acima do teto constitucional. Para encerrar, eu queria colocar o seguinte, esses números aqui. O aumento para ministros, juízes e servidores, se assim a gente tomar essa decisão, terá um impacto de 1,8 bilhão já no ano que vem, 2023, direto, de acordo com as estimativas divulgadas pela Instituição Fiscal Independente.
E de acordo com a mesma instituição, em 2024, sabe quanto é que vai ser o impacto? 5,5 bilhões. E 2025 em diante haverá uma fatura anual de 6,3 bilhões de reais. Ou seja, num curto espaço de tempo aí, 3, 4 anos, são dezenas de bilhões de reais que essa nossa decisão vai impactar na vida, na saúde financeira do país. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade hoje, com todo respeito a quem pensa diferente, de negar esse aumento. Eu espero que a decisão nossa seja essa, madura, e dar uma resposta, porque aí seria, senador Carlos Viana, como se a gente tivesse reconhecendo o acúmulo de funções, é para isso, do Supremo Tribunal Federal? Porque eles estão fazendo o trabalho da gente, muitas vezes aqui. Então é o quê? Um acúmulo de função, aí vai receber essa bonificação? É isso? Então eu acho que chegou a hora. Muito obrigado, senhor presidente. Chegou a hora, então, de o Senado, com altivez, conseguir dar uma resposta à sociedade que tem ânsia por justiça, pela verdade na nossa nação. Muito obrigado a todos e obrigado pela paciência. Para discutir, senhor presidente.